Manassés, o rei da idolatria. O rei Manassés começou a reinar em Judá quando tinha apenas 12 anos de idade. Ele era filho do rei Ezequias, que tinha sido um rei fiel a Deus e tinha feito muitas reformas religiosas no reino. Mas Manassés não seguiu o exemplo de seu pai. Ele se deixou influenciar pelos conselheiros pagãos e pelos povos vizinhos que adoravam ídolos e praticavam rituais abomináveis. Manassés fez tudo o que era mal aos olhos de Deus. Ele construiu altares para Baal e Astarote nos lugares altos, onde o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso. Ele colocou uma imagem esculpida no templo de Deus, em Jerusalém, profanando o lugar santo. Ele adorou os astros do céu e consultou médiuns e feiticeiros. Ele até mesmo sacrificou seus próprios filhos no fogo, no vale de Inom, uma prática horrível que Deus tinha proibido. Manassés não ouviu a voz de Deus, que lhe enviou profetas para adverti-lo do seu pecado e da sua consequência. Ele perseguiu e matou os profetas e todos os que eram fiéis a Deus. Ele derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de ponta a ponta. Ele fez Judá e Jerusalém se desviarem mais do que as nações que Deus tinha destruído diante dos israelitas. Deus ficou muito irado com Manassés e com o seu povo e resolveu castigá-los. Ele enviou contra eles o rei da Assíria, Esar-Adom, que os atacou com um grande exército. Ele capturou Manassés com ganchos, amarrou-o com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde o colocou na prisão. Na sua aflição, Manassés se humilhou diante de Deus e implorou por misericórdia. Ele reconheceu o seu pecado e se arrependeu de todo o coração. Deus ouviu sua oração e teve compaixão dele. Ele fez com que o rei da Assíria o libertasse e o trouxesse de volta a Jerusalém. Então Manassés soube que o Senhor era Deus. Quando ele voltou ao seu reino, Manassés tentou reparar o mal que tinha feito. Ele tirou a imagem esculpida do templo de Deus e destruiu todos os altares dos ídolos que ele tinha construído. Ele restaurou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de paz e de ação de graças. Ele ordenou ao povo que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Mas o povo não obedeceu totalmente a Manassés. Eles ainda adoravam nos lugares altos, embora somente ao Senhor. A reforma de Manassés foi superficial e não conseguiu apagar o mal que ele tinha causado. Deus já tinha determinado que iria trazer o juízo sobre Judá e Jerusalém, por causa da idolatria e da violência que Manassés tinha introduzido. Manassés reinou por 55 anos, o reinado mais longo da história de Judá. Ele morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, chamado Jardim de Uzá. Ele não foi sepultado na cidade de Davi, como os seus antepassados. Ele foi sucedido por seu filho Amon, que também fez o que era mal aos olhos de Deus. Bem, pessoal, este foi o vídeo sobre o rei Manassés, um dos reis mais controversos de Judá. Ele foi um rei que fez muitas coisas más, mas que também se arrependeu e buscou a Deus. Ele nos ensina que Deus é misericordioso e que Ele perdoa quem se humilha e se volta para Ele. Mas Ele também nos ensina que os nossos pecados têm consequências e que nós devemos obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que ele tenha sido útil para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre a história bíblica e seus personagens, não deixe de conferir os outros vídeos deste canal.
E não se esqueçam de deixar o seu comentário e o seu like e se inscrever no canal. Convidamos você a se juntar a nós. Espírito nas alturas.